Com os santos, os irmãos em Cristo. Quero louvar a Deus que está mais oportunidade de estar ministrando hoje essa palavra, essa vigília, essa madrugada de poder, madrugada de presença do Espírito Santo. Aleluia. E eu confesso que nem precisava de pregar, porque as oportunidades que já foram antecipadas, Deus já começou a falar desde o início do culto, no momento que os irmãos começaram aqui a orar, buscar Deus. O pastor começou a ministrar aqui a harpa, já comecei a chegar naquela hora ali, daqui a pouco os irmãos começaram a cantar corinho, outros louvaram, outros tiveram saudações, e eu confesso que a presença de Deus é notória nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, pelos da igreja, sobre o ministério, louvar a Deus pela vida do pastor Pedro, vem Pedro, né? Paulo, vem isso pela vida dos ministros, né, que estão aqui nessa noite, vida do meu amigo, presbítero Carlos, né? O presbítero Carlos tem um testemunho forte, né? Quando nós estávamos no outro ministério, militando no outro ministério, esse homem de Deus aqui, ele era a pessoa que tacava pedra no sonoplástico. Ele tacava pedra no sonoplástico dentro da igreja. Aí o médico deu 3 meses de vida para ele. Eu falei assim, o médico deu 3, mas o meu Deus, ele dá vida eterna. A gente foi lá na casa dele, falamos com a esposa dele na época, levamos ele para a igreja, ele se converteu, veio para Jesus. Eu coloquei ele aonde? Ele vai trabalhar no som. Graças a Deus, hoje, para a glória de Deus, ele é presbítero da casa. Louva a Deus também pela vida da irmã Gessi, da vida também da diaconisa, esqueci o nome, o obreiro Fábio, sua esposa, Vanessa, irmão Diácono Ricardo, os irmãos aqui que estão. Hoje tem Bíblia. Hoje os irmãos, Bíblia, hoje é Bíblia. Hoje o negócio foi forte. Amém? Corinho é bom, louvor é bom, mas o negócio hoje aqui falou na palavra. E eu não vou falar nada mais, nada menos do que todo mundo já ouviu, do que todo mundo já sabe. Amém? É somente uma saudação, não é nem uma pregação, mas para não ficar enchendo aí a paciência mais dos irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, comigo no livro do Êxodo. Amém? Confesso que estou muito cansado também. Hoje tive uma correria aí de aula, tive pregando ali para o corpo de obreiro ali de baixo, o corpo de obreiros, vim para cá hoje louvar a Deus. Amanhã tem que estar na igreja 9 horas da manhã, que tem evangelismo, e a obra de Deus é assim mesmo, né? A obra de Deus. Mas eu gosto, é gostoso. Para quem gosta de fazer a obra, é gostoso, né? Isso, diga para o irmão que está do teu lado assim, ó, Deus nessa madrugada. Deus nessa madrugada. Ele quer usar a tua boca. Não entendi. Pode, diga para ele, Deus nessa madrugada quer usar a sua boca. Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Êxodo capítulo 4, versículo de número 12. Que diz assim: vai, pois agora, e eu serei com a tua e te ensinarei o que has de. Isso, sabe que você já gravou o versículo? Leia comigo bem alto e bem forte, para o capeta no meio e o nome do Senhor ser adorado. Amém? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Toda igreja. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Pela quantidade de crente pentecostal que está aqui, pode ser mais forte. Vamos lá. No 3 agora, para arrebentar o inferno. No 3. 3. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Então diga mais uma vez para o irmão que está do teu lado: Deus nessa madrugada
Diga mais forte: Deus nessa madrugada quer usar a tua boca. Diga para o irmão, diga mais forte para ele: Deus quer usar a tua boca nessa madrugada. Permita-me nessa noite a trazer algo rápido e objetivo para que venhamos a sair daqui dessa vigília entendidos que Deus já falou e quer continuar falando. A Bíblia nos fala aqui no livro do Êxodo. Êxodo significa a saída. Nos fala da saída do povo de Israel, conhecido na época como os hebreus, do Egito. Diz-nos a Bíblia, é impossível eu falar desse versículo, a qual está aqui em foco, sem falar primeiro da história. Para me falar desse versículo, eu tenho que falar de Moisés. E para me falar de Moisés, eu tenho que antecipar-me a falar um pouco da história dos hebreus, quando estavam há 430 anos, segundo a Bíblia Sagrada, amassando barro, fazendo monumentos, castelos, imagens a Faraó dentro do Egito. Quando eu digo 430 anos, eu falo de gerações que vieram e passaram aos hebreus, ou melhor dizendo, dos hebreus dentro do Egito. Quando eu falo 430 anos, eu falo de homens e mulheres que estavam à espera de uma promessa. Quando eu falo de 430 anos, eu falo de uma nação eleita, de uma nação separada, de uma nação escolhida pelo próprio dedo de Deus, que agora, sendo propriedade peculiar de Deus, estavam em uma condição de escravo. Escravo não tem escolha. A única escolha que o escravo tem é de obedecer. É sim, e é sim, e é sim. O escravo não tem direito de falar nunca não. E agora nós encontramos uma nação. Nós agora encontramos um povo escolhido pelo próprio Deus, amassando, sendo escravo do diabo dentro da potência egípcia. Nós, quando falamos de 430 anos, achamos pessoas, famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que não tinham agora escolha, não tinham direito de escolha, não tinham hora para dormir, não tinham hora para acordar, não tinham direito de comer na hora certa, não tinham direito de beber na hora certa. Por quê? Estavam sendo oprimidos pela potência egípcia. Quando eu falo de 430 anos, nós estamos aqui tentando envolver nessa mensagem famílias, casas, homens, mulheres, crianças, jovens, que estavam aguardando uma palavra, que estavam aguardando uma pessoa, que estavam debaixo de uma promessa que Deus um dia iria ouvir a oração, iria um dia Deus ouvir o gemido, iria Deus ouvir o clamor, clamor sim, de uma nação que estava escrava. Creio eu, com aqui os meus pensamentos embaixo de uma analogia, embaixo de uma conjectura, que o povo entrava dia, saía dia, entrava semana, acabava semana, entrava mês, acabava mês, entrava ano, acabava o ano, e eles aguardavam sempre essa palavra, sempre essa promessa, meu pastor, de que um dia essa escravidão iria acabar, de que um dia esse sofrimento iria acabar, de que um dia essa sufocação iria acabar, de que um dia esse choro iria terminar, de que um dia essa lamúria, essa tristeza iria terminar. Mas nós encontramos uma família, uma casa, juventudes que estavam iniciando e acabando e
cumpria. Nós estamos falando de um povo que tinha uma promessa, que tinha uma espera. Por isto que quando nós falamos da promessa no Antigo Testamento, nós falamos do povo que estava cativo, do povo que estava preso, do povo que estava amarrado, do povo que estava algemado, sim, mas era o povo escolhido pelo próprio dedo de Deus, era o povo escolhido pela própria mão de Deus. Por uma situação, o povo agora passa um tempo, passa um ano, passa 2 anos, passa 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300.